bom nós estarmos mais uma vez juntos e estamos reunidos na presença do Senhor, porque Ele está no meio de nós. Estamos aqui nesse programa A Bíblia no Meu Dia a Dia para fazermos a leitura orante da Sagrada Escritura e colher para nós os frutos dessa leitura e rezar com o texto bíblico que nós vamos meditar. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza na meditação, na leitura orante do nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento a esse capítulo 47 do livro do Gênesis que nós estamos estudando. Então pega aí a sua Bíblia, pega também o seu caderno, anota o texto bíblico que nós vamos meditar hoje, porque é fundamental esse processo. O Padre Jonas intuiu que nós deveríamos fazer o estudo assim, inclusive até a caneta de 4 cores, tudo isso remete muito àquilo que ele entendeu, né, do estudo bíblico, de marcar, de escrever ali na Bíblia, de fazer o estudo escrevendo também a mensagem ali no caderno, isso é fundamental. Então anota o texto, Gênesis capítulo 47, versículos de 27 a 31. Gênesis capítulo 47, versículos de 27 a 31. Vamos ler o texto e depois juntos meditar. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gessém. Ali adquiriram propriedades, tornando-se fecundos e muito numerosos. Jacó viveu 17 anos no Egito e a duração de sua vida foi de 147 anos. Aproximando-se o dia da morte de Israel, ele chamou seu filho José e lhe disse: se realmente ganhei o teu favor, põe a mão debaixo da minha coxa e promete tratar-me com amor e fidelidade. Não me sepultes no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leva-me do Egito e enterra-me na sepultura deles. José respondeu: farei o que pediste. E seu pai insistiu: jura-me. Ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira do seu leito. Veja bem, primeira coisa que nós precisamos perceber aqui nessa última vontade de Jacó, de Israel, né? Israel estabeleceu-se na terra do Egito. O povo, não é? A família de Jacó já é reconhecida como o povo de Israel. Israel estabeleceu-se ali na terra do Egito, no território de Gessém. E veja só, apesar de toda a crise financeira, alimentícia, a bênção de Deus estava sobre eles. E as promessas de Deus aconteceram exatamente como Deus havia prometido, ao abençoar Jacó, ao abençoar Israel, ao abençoar Isaac, ao abençoar Abraão, as promessas que foram feitas. Ali adquiriram posses e tornando-se fecundos e muito numerosos. Vamos lembrar, olha para o céu, Abraão, se você conseguir contar o número das estrelas, será essa a sua descendência? Olha para as areias da praia, se você contar os grãozinhos de areia, é essa a descendência. Então, a promessa se cumpre. O nosso Deus, quando promete, Ele cumpre. Nós nunca podemos perder isso de vista. Ainda que a gente passe por provas, por dificuldades, por tribulações, por demoras, ainda que o tempo seja provado, a nossa paciência, mas nós precisamos acreditar no cumprimento das promessas. Deus cumpre as suas promessas. Ele não é homem para que minta. Então, aqui nós vemos o cumprimento da promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. E eles estão ali, adquiriram posse, tornaram-se fecundos e ficaram muito numerosos. A promessa de Deus se cumprindo. Nós vemos aqui também algo interessante. O primeiro tempo vivido de Jacó com José, antes dele ser vendido como escravo, foram de 17 anos. Agora, ele também está ali no Egito há 17 anos, na presença do seu filho Jacó.
Então, seu filho José. Então, Jacó viveu 17 anos na terra do Egito e o tempo de sua vida foi de 147 anos. E aproximando-se os dias de sua morte, né, então, agora nós vamos ver Jacó se preparando para a sua morte. Diante de se ele tem essa realidade, até pela sua idade avançada e tudo aquilo que ele estava percebendo. Então, aproximando-se o dia de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se realmente encontrei graça aos teus olhos, põe a tua mão debaixo da minha coxa e promete tratar-me com benevolência e fidelidade. Ele está aqui fazendo uma aliança com seu filho. Esse simbolismo de colocar a mão ali na coxa era uma forma naquela época de fazer uma aliança e uma coisa que ali fosse duradoura e cumprida, aquele juramento feito ali. Então, é importante que nós tenhamos presente isso. Aí ele vai dizer: quando eu descansar com os meus pais, ou seja, quando eu morrer, leva-me do Egito e enterra-me na sepultura deles. Aqui está algo importante: manter a tradição. Nós estamos num tempo onde as pessoas querem as novidades. As pessoas buscam novidades. Mas a gente precisa entender que a tradição deve ser preservada, os valores devem ser preservados. Nós não podemos romper com uma história, porque uma pessoa sem história é uma pessoa sem futuro, uma pessoa que não mantém a sua história, que não honra a sua família, o lugar onde ela nasceu. Não são apegos, simplesmente, é honrar a história. Nós temos uma história, ela é uma história de salvação. E aqui é importante perceber também que, como católicos, a igreja tem sim a autoridade bíblica que a conduz, a autoridade do magistério da igreja, que é a interpretação da Escritura e a aplicação dessa Escritura, mas também a autoridade da tradição. Nós temos a Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Nós não podemos abandonar as nossas tradições por causa das novidades, isso dá segurança. A igreja chegou até aqui porque ela manteve a tradição, a sagrada tradição. E não é agora que a última novidade vai querer se estabelecer e mudar tudo. Não, existe uma tradição. E aí José precisa manter essa tradição. Israel não quer ser enterrado na terra do Egito, mas na terra prometida, onde Deus prometeu que ali seria o lugar para o povo dele, onde os pais de Jacó tinham sido enterrados, Isaac, a sua mãe. Então, é importante que nós tenhamos isso muito presente diante dos nossos olhos. José respondeu: farei conforme me pediste. Seu pai insistiu: jura-me. E ele jurou, e então Israel inclinou sobre a cabeceira do seu leito e ali ficou tranquilo, exatamente porque ele não seria enterrado em terra estrangeira, ele seria levado para a terra que Deus prometeu para eles. Então, é importante que a gente honre a nossa família, que a gente honre a terra onde nós nascemos, as pessoas que tiveram contato conosco, que nós mantenhamos as tradições, os valores, aquilo que está estabelecido, porque se nós rompermos como católicos com a tradição da igreja, com aquilo que foi edificado até aqui, e aí a gente pode trazer isso para a nossa vida, não é? A pessoa ficou rica, esqueceu das origens dela, coitada dessa pessoa, coitado dos filhos dessa pessoa que não vão ter acesso a essa origem, a essa história. Então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado, e aqui está algo importantíssimo, essa manutenção, da história, da tradição e principalmente dessa capacidade de ler na história, de ler na tradição a presença de Deus que prometeu e que cumpriu. Um Deus que promete e que cumpre. Essa é a grande verdade ali estabelecida na vida de Israel, Jacó e daquele povo. Eles mantêm a tradição, a história, eles honram as festas, assim como na igreja nós honramos, as festas litúrgicas, festas de padroeiro, e assim a gente tem que trazer para a nossa vida pessoal. O segredo de termos
um futuro abençoado é estar na consciência que devemos nutrir da presença de Deus na nossa história familiar, na nossa tradição religiosa e em tudo aquilo que Deus permitiu que edificássemos. Em Jacó, vemos revelado esse aspecto que também nos chama a viver da mesma forma, reconhecendo o Deus das promessas na nossa história e caminhada de fé, como também a visualização das promessas cumpridas. Quando a gente olha para trás, quando a gente honra a tradição, honra a nossa família, a nossa história, mas também quando nós tocamos na nossa religião, na nossa fé católica, nós tocamos na tradição. A nossa fé foi edificada no sangue dos mártires, dos confessores, nas virgens, em homens e mulheres que tiveram coragem de dar a vida por esse reino de Deus, pelo Evangelho, pela igreja. E aí essa tradição ela é mantida e ela nos dá a base de seguir em frente e fazer a mesma coisa. Da mesma maneira, as coisas muito boas, positivas que nós vivemos na nossa realidade familiar, na nossa história, elas precisam ser mantidas e preservadas. Nada, é claro, não estou falando aqui de pecado, de erro, de nada disso. Estou falando daquilo que são tradições que abençoam a nossa vida. Isso nos dá uma segurança e uma força, um elan, um impulso para nós seguirmos a nossa vida na direção do futuro e, posteriormente, a eternidade feliz na presença de Deus. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o Senhor cuida de cada detalhe. O Senhor cuidou da minha história familiar, do lugar onde eu nasci, onde o Senhor permitiu eu conviver, onde eu fui sendo ali educado, crescendo, Senhor Deus, como homem, mas também na fé católica. Obrigado pela fé católica, obrigado pela tradição da igreja, por tudo aquilo que é segurança para nós. Senhor, liberta-nos de toda e qualquer ilusão das novidades, mas que a nossa fé, baseada na sagrada tradição, na sagrada escritura e no sagrado magistério, nos conceda a graça de sermos impulsionados por essa história, por esse caminho feito até aqui, para que nós sigamos o nosso futuro. E o nosso futuro é na direção do Senhor. O Senhor é o fim, é a finalidade da nossa vida. A eternidade, o céu, é o que nós esperamos, Senhor Deus. Viver, contemplar, saborear na sua presença. Mas conceda-nos a graça de honrar tudo aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor fará, olhando para a nossa história, para a tradição que nós já trazemos como bagagem até aqui, para que nós sigamos seguros na direção da sua vontade, porque o Senhor é o Deus que promete e cumpre. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Confia nesse Deus que promete e cumpre. Olhe para trás, mantenha a tradição, reze com a sua família, valorize a tradição da igreja. Eu não estou falando de tradicionalismo, eu estou falando de bagagem, de tradição, de doutrina edificada, de vida, de santidade que permitiu com que nós chegássemos até o dia de hoje. Não jogue fora a sua história, porque ela é uma história de salvação. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.